Meu nome é Renata Cho, eu tenho 30 anos, eu fiz administração pública de meados de 2004, me formei então em meados de 2008. Hoje eu trabalho em recursos humanos, já faz uns bons anos desde que eu me formei. E meu primeiro contato com o RH foi aqui na Júnior Pública. E era uma área que eu não conhecia, não tenho ninguém na família que trabalha, então foi realmente uma descoberta que eu tive aqui dentro da Júnior Pública. Eu, na verdade, não tinha muita noção do que eu queria fazer logo depois que eu saí do colégio. Acho que a dúvida que muita gente tem, né? A administração pública veio muito com uma relação que eu já tinha com o trabalho voluntário e terceiro setor de colégio. E não sabia que isso poderia ser uma profissão e não sabia exatamente o que era administração pública, mas acabei prestando. E acho que por linhas tortas eu acho que eu acabei escolhendo um curso que tem absolutamente tudo a ver comigo e que eu me identifiquei muito ao longo do processo. E eu lembro que quando eu comecei a fazer faculdade, eu comentei com a minha mãe que eu não queria simplesmente ir para a faculdade, fazer as aulas e voltar, né? Eu senti isso, inclusive foi coisas que eu ouvi das pessoas que estavam na GV, que o mais legal da GV era exatamente aproveitar tudo aquilo que a faculdade tem para oferecer, né? Então, logo que entrei, eu também fui daquelas calouras bem loucas. Eu fui para a bateria da Atlética, eu prestei todas as empresas júniores que existiam, eu quis ser monitora, então acho que eu também tentei seguir um pouco de tudo e acabei escolhendo a Júnior Pública por ter me identificado com o processo seletivo. Aliás, foi o processo seletivo que me fez querer trabalhar com RH. Eu não sei se é tão legal quanto era na época, mas conhecer esse mundo de entrevista, de dinâmica, era uma coisa absolutamente nova e eu achei aquilo incrível. Apesar de, e ficava me perguntando como que é selecionar pessoas através de um contato tão curto. Tive curiosidade de entender como que funcionava. Então, fui aprovada na Júnior. Logo no começo já trabalhei na Júnior como, na época a gente chamava consultor, não sei se é o mesmo nome. E para mim era uma curiosidade enorme entender como fazia a seleção, como que a gente escolhia a alocação das pessoas nos projetos. Não sei se o esquema continua mesmo da listinha, né, das pessoas colocarem os nomes. Mas eu me sentia encorajada a ler as pessoas, a decifrar, a entender os perfis. Eu me aproximei muito de um professor que ajudava muita gente na época, não sei se continua, que é o Renato Guimarães. Então, o Renato, para mim, foi uma super inspiração dentro de RH. Aprendi muita coisa com ele, depois fui monitora dele, enfim. Aí tentei me conectar ao máximo com ele. E foi essa curiosidade, esse primeiro contato com o processo seletivo e a curiosidade de entender como isso funciona que me fez querer trabalhar em RH, né, dentro da Júnior. Eu cheguei a fazer projetos de consultoria, eu tive até a oportunidade de viajar para a Bahia pela Júnior Pública num projeto que a gente fez sobre plantações de cacau, que eu não sei se as pessoas sabem desse projeto, que é um projeto muito legal, em parceria com o Centro de Estudos aqui da GV em Sustentabilidade. Então eu tive a oportunidade de fazer consultoria, mas claramente o contato com o RH e o trabalho interno que me chamou mais a atenção e que me prendeu. Eu achava o máximo organizar a integração, pensar nas pessoas, em como receber, fazer o casamento como é que chama isso? Dos tutores, o pai, mãe, os filhos. Eu achava achava esse poder legal, né, de também conseguir fazer esses casamentos. Então, fui muito feliz aqui. Então, eu fiquei um ano trabalhando como consultora de RH, fiquei mais um ano trabalhando como diretora de RH. Fazia pouco tempo que a gente tinha implementado a avaliação de performance, né? Enfim, era uma coisa meio nova para a gente. Tive antecessores muito legais dentro de RH, tenho contato inclusive com eles até hoje. E a pessoa que ficou depois também é uma pessoa que eu tenho contato também. E depois ainda fiquei um ano como conselheira da Júnior. Queria ter aproveitado mais esse período de conselheira. Eu acho que, não sei como é que vocês usam hoje, mas na época acho que a gente não sabia utilizar muito bem o conselho, a gente usava muito menos do que a gente poderia. E hoje eu sinto, pensando, né, que eu poderia ter contribuído muito mais no período de conselheira, mas enfim, foi um período que eu me dediquei muito para a Júnior e eu adorava estar aqui dentro. Gente, perder férias, né, fazer rodízio de férias e estar aqui num horário, tipo às 9 horas da manhã, para o escritório estar aberto, e fazer isso de uma maneira em que você doa seu tempo e toda a sua energia. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fato fazer algo que eu tinha um prazer absoluto em fazer. Foi a primeira vez que eu tive a sensação de realização, né, de fazer algo que gerava um resultado que eu via para mim,
para os outros, de estabelecer relações. Acho que assim, se tem uma coisa que eu prestaria muita atenção é que também a gente acaba pegando responsabilidades que às vezes são um pouco desproporcionais àquilo que a gente pode aguentar, né? Não aguentar, porque acho que aguentar a gente até aguenta, mas coisas que a gente faz e que a gente acha que a gente tem toda a bagagem para fazer que na verdade a gente não tem, né? E não tirar da cabeça que esse é um momento de aprendizado. Em última análise, a gente está na Júnior para aprender, né? E a experiência de ter sido diretora de RH foi muito legal, mas também muito desafiadora. Essa questão de uma posição de liderança, numa hierarquia um pouco acima de pessoas que estão no mesmo semestre que você, que conhecem tanto quanto você, para mim foi um pouco difícil. Assim, foi um aprendizado, porque, engraçado, acho que as pessoas mudaram, mas eu também tenho certeza que eu mudei com as pessoas também pela oportunidade de ter sido diretora de RH. E aquela sensação de tomar muito cuidado, porque eu estava lidando com pessoas que continuavam estudando comigo, continuavam comigo nos projetos, eu via todos os dias. Mas acho que foi um aprendizado para todo mundo. Assim, minha primeira experiência de liderança, sem saber o que de fato é ser líder, né? E sem de fato ter uma base do que eu podia fazer ou não. Mas foi incrível. Assim, eu não mudaria absolutamente nada na minha trajetória dentro da Júnior. Eu morro de orgulho de falar que eu fiz parte da Júnior, e a Júnior continua fazendo parte da minha vida até hoje, porque meu primeiro estágio em RH foi, na verdade, meu último estágio dentro da faculdade. Meu primeiro estágio em RH, eu trabalhei com uma pessoa que trabalhou na Júnior também. Então, a minha primeira chefe, a Juliana, ela participou, inclusive, da fundação da Júnior lá atrás. E quando eu fui fazer todo o processo de entrevista, acho que ela não chegou a mencionar, ela falou depois que eu tinha passado. Ela falou, olha, eu também fiz GV, eu também fiz gestão pública, eu também fiz Júnior Pública. E hoje uma das pessoas que trabalha na minha equipe também é uma pessoa que fez Júnior Pública. Então, de alguma maneira, a gente acaba cruzando com as pessoas, né? E então, comparar os semestres, até as terminologias, a maneira como a gente chama. Para mim, o que me fascina na Júnior Pública é saber que é uma empresa que ela jamais vai ter um crescimento acelerado como uma empresa comum, porque ela é uma empresa que vive ciclos, né? Então as pessoas entram, elas saem em ciclos relativamente curtos. Então, entender que ela tem um movimento próprio, mas que ainda assim ela se moderniza, ela se atualiza e as coisas continuam acontecendo, ela cresce. Eu vivi uma época que a gente não tinha nenhum projeto rodando. Não tinha, a gente fazia prospecção, a gente ia atrás de clientes, mas a gente não tinha clientes, e saí numa época em que a gente tinha alguns clientes para atender e alguns projetos para fazer. Então, também ver a Júnior, mesmo nesse período de 2 anos que eu fiquei, a transformação que a Júnior teve é super legal. E eu tenho um carinho enorme, assim, eu realmente sou muito grata, porque hoje eu trabalho em RH, então eu segui carreira nisso. Eu amo o que eu faço, eu tentei sair de RH, eu trabalhei no terceiro setor, então logo no meu último estágio eu fui efetivada, trabalho em mercado financeiro, que é um mercado que eu nunca imaginei trabalhar, mas que eu estou no mercado financeiro já faz um tempo. Cansei um pouco, falei que não queria mais RH, que não era mais mercado financeiro. Trabalhei quase 2 anos numa ONG, que não sei se vocês conhecem, o Instituto Arredondar. Trabalhei no Arredondar por um tempo, com a Nina, que também é ex-Júnior Pública, com a Nina, que é minha filha na Júnior Pública. E a gente trabalhou juntas durante um tempo, e depois eu percebi que eu queria voltar e que realmente acho que o meu chamado tinha muito a ver com o RH, era onde eu sabia, onde eu gostava de aprender. É um lugar onde eu gosto de aprender as coisas, é um lugar onde eu acho que eu consigo trabalhar todos os meus talentos e eu me sinto desafiada. Então, voltei para RH, voltei para o mercado financeiro. E continuo nessa área. Hoje eu digo que a qualidade da empresa está muito ligada ao quanto o RH tem para contribuir, quais são as práticas, as políticas e, obviamente, o valor que as pessoas dão para a área. E também está confirmado para mim, na minha cabeça, que o valor que as pessoas dão para RH tem a ver com quanto que a RH também tem a capacidade de entregar. E RH é uma área que, por natureza, é uma área que tem conflito de interesse. Porque a gente sempre sabe coisas sobre a própria pessoa ou sobre alguma coisa no entorno que é confidencial. A gente tem acesso a muitas informações confidenciais. Então, sabe, isso era uma coisa que eu aprendi na Júnior, assim, com certeza, que é lidar com um assunto, com informações que não me pertencem, né? Para quem quer e pensa em evoluir e continuar nessa área, eu acho que o objetivo é sempre buscar entender qual que é o posicionamento que a área tem dentro
dentro da empresa, qual que é o valor que as pessoas dão e quão profissional e ético a gente é. Eu sou eternamente grata e eu acho que eu não teria trabalhado com RH. Eu poderia ter sido feliz com outras coisas. Eu acho que a gente não tem uma única resposta na vida. Mas ter encontrado RH, não acho que foi por acaso. Hoje eu sou uma apaixonada pelo assunto. Eu estou nessa carreira, eu já passei por todas as sub-áreas de RH. Hoje eu trabalho com desenvolvimento, então minha responsabilidade é desde recrutamento e seleção até a parte de avaliação de performance, de desempenho, gerenciamento de talentos, plano de sucessão, outplacement, então toda a parte de saída do funcionário também. E por incrível que pareça, muitas das experiências que eu tenho com pessoas, talvez menos a parte técnica, porque acho que com o tempo a gente aperfeiçoa, e eu acho que é o esperado mesmo, mas a habilidade de lidar com as pessoas, o respeito que você tem que ter, né? A atenção a algumas coisas que no fundo, a gente pode estar falando de um processo, mas são processos que envolvem pessoas. Tudo isso eu aprendi muito aqui, muito. Assim,